Olá, tudo bem? Hoje é 8 de abril de 2021. Eu sou Cláudio Moraes, jornalista da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 13ª entrevista no Cientista.com, um programa de entrevistas quinzenal aqui pelo canal YouTube FAPEMA Oficial, na quinta-feira, às 3 da tarde. No dia 7 de abril, celebramos o Dia do Jornalista e o Dia Mundial da Saúde. Foi no dia 7 de abril de 1908 que foi fundada a Associação Brasileira de Imprensa. E foi em 7 de abril de 1948 que foi constituída a Organização Mundial da Saúde. E para tratar dessa questão, jornalismo, saúde, ciência, em tempos de pandemia, recebemos a nossa convidada de hoje, a jornalista Paula Renata Silva da Fontoura, da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Carlos Chagas. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz com esse convite e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre jornalismo, ciência e saúde. Obrigada pelo convite. Ok, é uma satisfação receber você hoje no nosso programa Cientista.com. A jornalista Renata Fontoura é mestre e doutoranda em formação científica, educacional e tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É especialista em comunicação e saúde pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Formou-se em comunicação pelas Faculdades Integradas Hélio Afonso do Rio de Janeiro. É coordenadora da Assessoria de Comunicação do Instituto Carlos Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, no Paraná. É colaboradora oficial pelo CNPq e coordenadora de comunicação da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. Foi assessora de imprensa no Instituto Oswaldo Cruz. É consultora em comunicação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e já atuou junto ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná e ao Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tem trabalhos divulgados sobre percepção pública da ciência e sobre o direito à saúde e o SUS, Sistema Unificado de Saúde. E já ministrou curso de jornalismo científico e participou também de oficinas de capacitação no relacionamento com a mídia. Renata, conta aí pra gente como é que se deu esse seu envolvimento com a área da saúde. Foi uma coisa bem inesperada na minha vida, né? Eu acho que nossos colegas jornalistas não têm uma proximidade muito grande com as áreas de saúde e de ciência, né? E eu falo isso porque a ciência entrou por um acaso na minha vida, ainda em 2005, né? E eu entrei na Fundação Oswaldo Cruz dentro de um projeto de reorganização da assessoria do Instituto Oswaldo Cruz, a unidade mais antiga da Fiocruz, e ali a gente fez um trabalho muito bacana de montar realmente o planejamento de comunicação para o Instituto, né, e levar a ciência a público, à sociedade, e foi um trabalho muito bonito que foi feito, e até hoje o Instituto Oswaldo Cruz é um dos institutos que mais fala para a imprensa sobre coisas muito importantes, como doenças, vírus emergentes e reemergentes, hoje está à frente aí das pesquisas em relação ao Covid. Então, a comunicação passou a ganhar força dentro do Instituto a partir da formação dessa equipe e desse planejamento. E eu, graças a Deus, fiz parte dessa primeira equipe e passei a aprender muito dentro da Fundação Oswaldo Cruz com essa questão da comunicação científica, da divulgação científica e da comunicação em saúde, né? Fala pra gente como é que é a estrutura organizacional da Fundação Oswaldo Cruz. Como é que o Instituto Carlos Chagas, né, que você trabalha, como é que ele está inserido nesse ambiente? Na verdade, a Fundação tem várias regionais, né, em todo o país, e uma comunicação no Rio de Janeiro, que é o centro, né? São várias unidades que a Fundação tem, e cada unidade tem uma assessoria de comunicação, né? E a gente trabalha muito integrado com a comunicação, com a coordenação de comunicação da presidência no Rio de Janeiro, e a gente é um time, né? Embora estejamos espalhados por todo o país, a nossa conversa é sempre frequente, e a gente tem esse time de comunicação que trabalha muito, principalmente em épocas como agora, em épocas de pandemia, né? E qual é a política de comunicação do Instituto Carlos Chagas, né, e da Fiocruz? Quais são os princípios,
objetivos e valores. O que mudou, né, nesses 15 anos, de como era e como é que é isso hoje? Eu acho que a gente sempre fez um trabalho de formiguinha. Eu costumo dizer isso porque eu entendo, eu via, né, há um tempo atrás, que esse abismo entre pesquisador e jornalista era uma coisa muito grande. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que com o trabalho que a comunicação vem fazendo dentro desses institutos de pesquisa, a gente já consegue levar a pesquisa para a população de uma forma que seja... que as pessoas possam entender. Não existe mais aquele cientista inalcançável que sabe tudo e a gente não sabe nada, né? Até porque a ciência hoje faz parte da nossa vida. Se a gente for ver, nós estamos isolados, confinados em casa por causa de um vírus que circula, né? Isso no mundo todo, não só no Brasil. Então, hoje em dia, existe uma facilidade maior nesse relacionamento entre o jornalista e o pesquisador, né? Existe um trabalho de se adequar a linguagem, né, para que as pessoas possam entender, porque é uma área que muitos pesquisadores têm essa questão de achar muito difícil passar o que estão fazendo, principalmente numa pesquisa de bancada, mas hoje é possível, com analogias, com a forma de conversar, é possível a gente levar a ciência para dentro de casa, é possível levar a ciência para a rua e é possível levar a ciência para a população, para que a população entenda o que está acontecendo, né? Então, como é que você analisa o papel da Fundação Oswaldo Cruz nesse processo de melhoria da comunicação entre a grande imprensa e os cientistas, né? E a relação da saúde? É um papel muito importante, porque, na verdade, nós estamos no meio deles, né? E eu acho que essa importância, principalmente a Fundação Oswaldo Cruz, por ser uma empresa do governo, uma empresa federal, a gente tem que levar para fora o que a gente produz, o que a gente faz para que a sociedade possa acompanhar, né? Porque estamos prestando um serviço para a sociedade. Eu acho que a gente vem de muitos anos já trabalhando para fazer essa aproximação e acho que vem dando certo, né? Hoje em dia, a ciência é muito importante no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam entender um pouco sobre ciência, principalmente agora que nós estamos na fase das vacinas, né? A diferença entre uma vacina e outra, como a vacina é feita, qual é o efeito que ela vai ter. Então, isso são pontos fundamentais que a população precisa acompanhar no meio dessa pandemia, principalmente no meio dessa pandemia, né? E eu acho que existe um papel muito importante na comunicação dentro desses órgãos, porque, veja bem, nós tivemos uma preparação do que vinha acontecer em 2015 com o Zika vírus, né? Com a chegada do Zika vírus, as pesquisas começaram a acelerar e os pesquisadores estavam aprendendo em tempo real, né? Foi a primeira vez que nós tivemos uma possibilidade, os pesquisadores tiveram possibilidade, através de um acordo internacional, de poder publicar dados da pesquisa antes de serem publicados em periódicos científicos, antes de passarem pelos pares, né? Então, por quê? Porque eles estavam aprendendo em tempo real e as pessoas precisavam de informação. Então, acho que em 2015, quando aconteceu isso, a gente já teve um preparo para o que está acontecendo hoje. Eu acho que com o novo coronavírus acontece a mesma coisa, nós estamos aprendendo em tempo real. Hoje nós temos um recorde de produção de vacina de 1 ano, que antigamente era impensável, né? Nós temos aí muitos artigos científicos sendo escritos de forma muito acelerada, né? Com avaliação reduzida, tipo 1 dia de avaliação para aquilo ser publicado, e o que também gera alguns erros, né? Então, a ciência está acelerada, a ciência está aprendendo em tempo real, mas nós também podemos nos prejudicar, vamos dizer, com isso, porque a comunicação está ali, nós estamos comunicando porque todo mundo precisa saber, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que estamos passando por um momento em que a ciência está produzindo demais. Então, isso pode acarretar erros. Um dos maiores dessa pandemia, eu acho que dá para a gente citar, foi aquele artigo que foi publicado sobre a questão da hidroxicloroquina e depois foi retirado do periódico por haver inconsistências. Então, nós estamos vivendo num mundo em que a ciência produz muito e o jornalista está ali para passar informação. Então, as coisas, o compromisso do jornalista hoje é muito maior do que qualquer outro momento que a gente já viveu. Ainda estamos vivendo aí nessa questão do negacionismo da ciência, né? Então, no momento que um artigo ele é publicado, depois ele é feito a reconsideração, ele é retirado, né? E vem aquelas discussões todas, não, a ciência erra, tal.
Como é que os veículos de comunicação eles estão prontos para divulgar ciência, para falar sobre ciência, para investigar, ou existe, na verdade, uma necessidade primordial do assessor de imprensa? Olha, eu acho que no caso da ciência ainda existe essa necessidade, sim, né? Porque estamos lidando com um campo que tem uma especificidade muito grande, né? Acho que o jornalista de redação é um jornalista que muitas vezes tem outros assuntos também que ele trata, né? Então, essa coisa de você entender as generalidades todas, né? Cobrir uma pauta de ciência aqui e logo ali cobrir uma pauta sobre o mercado, enfim. Eu acho que o assessor de imprensa é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Porque eu acho que as informações, a gente hoje lida com fake news, né? Eu acho que hoje é um dos piores desafios que a gente tem, né, no jornalismo. E eu acho que precisa, sim, essa orientação, essa forma de entrar nesse mundo, né, mais assertivamente, trazer informações assertivas. Eu acho que a figura do assessor de comunicação, de imprensa, enfim, para a ciência ainda é fundamental. E qual é o impacto das fake news nesse processo, né? Hoje a comunicação não é só... Você não faz comunicação só para o jornalista, né? Você faz comunicação para a sociedade, redes sociais. Qual foi o impacto das redes sociais, o impacto das fake news no processo de comunicação, de reformulação do processo de comunicação? Eu acho que as redes sociais trouxeram uma abertura, uma amplitude muito grande, né? Eu acho que hoje as pessoas têm possibilidade de se expressar de uma forma que antigamente não existia, né? E eu acho que, assim, as redes sociais têm também esse lado bom, né? Você ter essa agilidade na comunicação é muito importante. Mas também tem o outro lado, né? Quando a gente pensa em fake news, quando a gente pensa que as pessoas estão vivendo num momento de negacionismo e que não acreditam na ciência, você tem um desafio muito maior. Eu acho que o jornalista hoje ele tem um compromisso muito maior, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga, né? Hoje em dia, com os meios digitais, não existe mais aquela questão do jornalista ir à rua para apurar, né? Antigamente nós íamos à rua para apurar. Hoje em dia tudo é feito de forma online, digital, e isso pode sim acarretar problemas e erros, né? Então, as fake news, elas são um resultado de um processo que foi construído já há alguns anos, né? Que as pessoas têm essa realidade distorcida, né? De acreditar em uma crença e não numa ciência, que a gente está chamando hoje de pós-modernidade, que é um pouco isso. As pessoas realmente terem crenças em questões que são muito mais ligadas às questões culturais delas do que realmente ao que está acontecendo. E a ciência tem esse papel. A ciência tem o papel de verificar, de comprovar, de trazer realmente o que é importante e o que não é importante nesse sentido. E a gente acaba num mundo, né, de redes sociais que é um mundo infinito e que as pessoas realmente têm liberdade para se expressar, mas muitas vezes passam do ponto e levam informações erradas, né? Então, a nossa classe nesse momento, os jornalistas nesse momento, tem um compromisso enorme em relação a isso, para combater isso e para levar informação segura, né? Existe um curso de comunicação científica, né, da Fundação Oswaldo Cruz, né? Isso, você pode já falar sobre o curso? Sim, por exemplo, eu fiz um curso de especialização, que é a especialização em comunicação e saúde, mas ela é muito mais voltada para a questão da saúde e para a questão da organização do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Comunicação para o SUS, comunicação para a saúde pública. Mas, na Fiocruz Rio de Janeiro, o pessoal tem uma pós-graduação, né, em comunicação científica, em divulgação científica, que é um curso muito com os maiores craques dessa área. E também, se as pessoas entrarem no campus virtual da Fiocruz, existem também ofertas de disciplinas online sobre jornalismo e divulgação científica. Como é que você avalia o futuro do jornalismo científico? Olha, sobretudo após essa questão da pandemia? Eu acho que a gente está abrindo uma grande oportunidade. Nós estamos vivendo uma grande oportunidade. Como você disse, eu há 15 anos atrás já trabalhava no jornalismo científico e a gente tinha muita dificuldade, né,
dessa aproximação e muita dificuldade até do interesse da população em relação aos assuntos científicos, né, aos temas científicos. E hoje, com essa pandemia, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de ouro, assim, porque ficou muito claro o quanto a ciência está presente no dia a dia da população. E a população passou a entender isso, né? Então, eu acho que a abertura é enorme, eu acho que a gente só vai consolidar esse campo daqui para frente, porque com a chegada desses vírus emergentes, reemergentes, enfim, com esses... Nós tivemos vários outros problemas também anteriormente, como a epidemia de dengue, como até o surgimento da AIDS lá atrás, e isso tudo fez com que o campo se abrisse cada vez mais. Então, eu estou otimista nesse sentido. Eu acho que o que a gente conquistou nessa pandemia foi uma abertura muito grande e acho que quanto mais especialização, melhor é. Eu acho que os jornalistas, os colegas, deveriam procurar mais se especializar, principalmente nesse tipo de área, porque realmente tem um campo muito fértil aí pela frente para trabalhar. E as instituições de ensino superior também deveriam, né, trabalhar essa área, né, que não é trabalhada, não é isso? Exatamente. Eu costumo brincar assim que quando eu fazia jornalismo tinha essa questão do jornalista ser um doutor em generalidades. Eu não concordo isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que o jornalista ele tem que cada vez mais se especializar, porque a gente consegue trazer mais informações seguras, né? Eu acho que é um meio que a gente precisa sempre estar pesquisando, sempre estar estudando. Então, eu acho que isso é seria um bom caminho para o jornalista. Eu acho que quanto mais especializado ele melhor fica a carreira e melhor faz o trabalho, melhor leva de volta para a sociedade esse trabalho tão importante que a gente tem. Hoje, quais são as ações de comunicação que a Fundação Oswaldo Cruz possui? Olha, nós temos aqui na Fiocruz Paraná comunicação interna, externa, institucional. Nós estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A gente tem um site com todas as comunicações. Na verdade, é o site de todos os laboratórios que atuam. Então, são mais de 11 sites linkados ao nosso fundação, ao nosso instituto, né? E, assim, todas as assessorias de comunicação das unidades da Fiocruz também têm o mesmo perfil. Então, o portal da Fiocruz é um portal com muita informação, e são informações que são acessíveis para todo mundo, né? Quem acessar lá fiocruz.br, é simples assim. Você vai ter lá especiais sobre Covid, você vai ter lá o especial falando sobre vacinas, você vai ter várias outras informações importantes que estão no seu dia a dia e também fazem parte do mundo científico. Então, assim, hoje em dia, as pessoas têm muito acesso a tudo isso, né? Então, a gente procura sempre levar uma informação que seja segura, uma informação que seja de fácil entendimento, né, para as pessoas. Então, acho que hoje em dia tem muita oportunidade de você saber sobre ciência, entender sobre ciência e, principalmente, para verificar lá se uma fake news se procede ou não procede a informação que você recebeu no grupo da família no WhatsApp. Então, as pessoas hoje têm acesso a isso, né? E é importante que as pessoas busquem fontes seguras antes de repassar alguma informação que não tenha certeza, né? Agora a gente verifica que existe um público, né, bem jovem, né? Tem os trabalhadores, né, mas também tem aqueles que não são trabalhadores, que estão, na verdade, no final de semana nas festas. Como chegar a esse público jovem, né? Esse público... A Fiocruz tem algum trabalho? Tem algum trabalho com as crianças? Uhum. Vocês usam o TikTok, por exemplo, ou não? Não, o TikTok a gente ainda não chegou nele, ainda tem esse preconceito, né? Mas não se pode ter. Porque a gente, na verdade, trabalha de uma forma institucional, né? Essas redes, elas exigem uma criatividade, né? Que, de repente, o mundo institucional ainda não aportou, mas é um caminho. Eu acho que a gente vai chegar lá, né? Se vocês acompanharem, por exemplo, as redes sociais da Fiocruz, vocês vão ver muita coisa legal lá. Inclusive vídeos, ilustrações com desenho, animações, coisas, assim, materiais que você pode utilizar para repassar. Então, assim... Tem um banco de imagens, né, que é público, não é isso? Basta você se cadastrar. Exatamente. E a gente tem todo esse acompanhamento, esse planejamento para chegar de forma mais rápida à população. É por isso que eu estou falando para você. Hoje em dia, as pessoas têm acesso a isso, né?
basta procurar que você vai encontrar, né? E são coisas que, é bem que você falou, a gente tenta trabalhar para públicos específicos, mas fica também no geral porque a gente precisa disso, né? Os jovens que saem de casa para balada nesse momento, falta um pouco de consciência, né? Eu acho que o jornalismo científico ele já melhorou muito. A mídia hoje é tida como uma das ferramentas mais utilizadas para você saber sobre a pandemia, e eu acho que as informações estão aí, né? O que é importante é a gente ter consciência de que nem toda informação é correta e que a gente realmente tem que seguir informações, tem que seguir orientações que a ciência coloca, porque eles estão nesse momento dentro dos laboratórios estudando e trabalhando, e não só aqui no Brasil, no mundo todo, né, para entender um pouco mais sobre esse vírus e para que a gente consiga sair dessa situação o quanto antes, né? Como eu disse, no mundo inteiro foram fabricadas vacinas em tempo recorde de 1 ano. Isso não seria possível pensar há 5 anos atrás, né? Uma vacina demora pelo menos 10 anos para ser elaborada e fabricada, e a gente conseguiu em tempo recorde trazer isso para a população mundial. Então, acho que é muito importante a gente lembrar que enquanto a gente está na balada ou aglomerando, tem pessoas trabalhando, não só os cientistas, mas os profissionais de saúde que estão sofrendo com tudo isso também, e que tem essa missão, né, de cuidar dessas pessoas que são contaminadas e tratar da sociedade de uma forma emergencial agora, né? Então, isso é muito importante. Você teria algum dado relacionado ao levantamento de quantos profissionais já sofreram com a doença ou chegaram a óbito no Brasil? Que realmente a gente hoje tem uma profissão que é considerada essencial, né? Como a comida, como a bebida, o jornalista hoje é essencial. E até eu queria citar uma frase da jornalista da Stanford Health Communication, a Samia Yasmin, que ela diz o seguinte: o jornalismo hoje é o sistema imunológico da sociedade. Isso é muito forte, né? Enquanto a gente busca, através do nosso sistema imunológico, se prevenir do coronavírus, eu acho que o jornalismo é o sistema imunológico de uma sociedade hoje, que eu acho que realmente faz sentido nesse momento. E os pesquisadores da COP, lá da UFRJ, apresentaram um levantamento, um estudo sobre essa questão das profissões que estão mais expostas, né, ao coronavírus. E a classe jornalística, que é hoje considerada um serviços essenciais, chegou a um nível de 51% de chance de contaminação. Os jornalistas têm hoje, tá? Jornalistas que estão na rua trabalhando. E a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, ela também fez um estudo, um trabalho sobre os efeitos da pandemia para os jornalistas, para a classe jornalística, e a gente constatou que agora, nesse momento, 75,2% dos profissionais está em casa, em home office. Então, é um quantitativo grande, né? Como eu falei, por conta do avanço das questões digitais, né? Dos meios digitais, a gente hoje tem essa possibilidade de ficar em casa, mas também mostrou que até janeiro desse ano, teriam morrido 94 profissionais de imprensa com a doença, tá? E aí você olha, você pensa, é pouco, né? Pelo quantitativo de pessoas que têm morrido. Mas o jornalista, ele está vendo em primeira mão o que está acontecendo. Então é muito difícil você ver um jornalista que esteja na rua hoje, trabalhando, e que não tenha tomado todos os cuidados de precaução, porque está ali vendo o que está acontecendo, está recebendo a notícia. Eu acho que isso faz com que a classe hoje esteja um pouco mais prevenida, vamos dizer assim, porque estão vivendo em tempo real com essas informações, e aí acaba realmente não saindo de casa sem a devida precaução, né? Os cuidados que têm que ser tomados, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Certo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as suas linhas de pesquisa, né? Sobre os seus trabalhos. Sua pesquisa no mestrado e no doutorado. Uhum. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Sim, é uma pesquisa. Eu, como tenho uma linha de ensino em ciências, os meus trabalhos na pós-graduação, eles são todos voltados para a questão da divulgação científica, né? E da alfabetização científica, que é muito importante. Até abro um parênteses aqui.
Se nós tivéssemos uma alfabetização científica consolidada nos últimos 20 anos, hoje a gente estaria numa situação totalmente diferente. Eu acho que o meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei com a questão da inserção da saúde como direito e do conceito ampliado de saúde, os seus determinantes sociais, dentro da escola nas séries iniciais. Acho que é fundamental a pessoa crescer sabendo que tem direito à saúde, garantida pela Constituição, e também entender que saúde não é só ausência de doença, mas sim um conjunto de determinantes que façam com que a pessoa seja saudável. Isso inclui trabalho, renda, casa, lazer. Tudo isso são determinantes da saúde do ser humano. Então, não é simplesmente eu não tenho doença, eu estou saudável. Não, a saúde é um conceito muito mais ampliado. Então, no meu mestrado eu trabalhei com isso. No meu doutorado, eu também estou trabalhando agora a questão das Olimpíadas Científicas, na questão da formação dos professores, né, mais especificamente com a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, da Fiocruz, que também foi meu objeto de mestrado, objeto de estudo no mestrado, e eu estou trabalhando a questão de quanto essas Olimpíadas Científicas ou Olimpíadas de Conhecimento podem levar à formação dos professores, né, quanto isso impacta na formação dos professores, dentro da mobilização de sala de aula, para que os alunos tenham essa aproximação com a ciência, né? Então, é mais ou menos nessa base que eu estou trabalhando agora, nesse momento. Sim, você tem um trabalho também sobre a percepção pública da ciência, não é isso? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, que já faz algum tempo, né? Esse trabalho, na verdade, não é meu. Esse trabalho é um trabalho da Coordenação de Comunicação Social da Fiocruz, né? É um trabalho que baseia o nosso trabalho no dia a dia. Várias pesquisas como essa são feitas para que nós, assessores, podemos fazer um trabalho mais assertivo junto à população, tá? Esse trabalho já faz alguns anos que foi feito, mas é um trabalho importante que baseia as nossas ações do dia a dia, enquanto jornalistas, né? A gente fazendo esse trabalho é muito importante que a gente tenha o retorno e a volta de como isso está sendo recebido pela população, como a ciência hoje faz parte do dia a dia das pessoas. Então, por isso, essa pesquisa foi feita. Ok. Renata, a Fundação de Amparo à Pesquisa agradece a sua participação, certo? E eu coloco para você fazer suas considerações finais, se quiser fazer alguma questão mais que a gente não abordou. Na verdade, nós falamos mais de ciência, né? Mas dia 7 de abril tem o jornalista, tem o Dia da Saúde, né? Dia da Saúde, exatamente. Então, acho que como recado principal que eu queria deixar é exatamente esse. As pessoas têm que ter consciência de que a saúde é um direito garantido pela Constituição, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, é o maior sistema de saúde do mundo. Então, a gente precisa hoje refletir sobre a atuação do SUS, né, nessa pandemia. Eu acho que, se não fosse o SUS, eu acho que a situação seria muito mais complicada. Então, pedir às pessoas que valorizem o Sistema Único, que valorizem os profissionais de saúde que estão na linha de frente. E a forma de valorizar é tomar todos os cuidados, não aglomerar, ficar em casa o mais... E outra coisa que eu queria colocar é a questão da vacina, né? Eu acho que a gente sofreu há uns anos com a questão do movimento anti-vacina, né? Que chegou ao Brasil, de forma mais moderada, mas chegou. Então, dizer às pessoas que nós temos um Programa Nacional de Imunização que era um dos melhores do mundo, né? E quando o SUS fez 25 anos, há mais ou menos uns 5 anos atrás, fez uma pesquisa com os profissionais de saúde e o Programa Nacional de Imunização aparecia como um dos pontos fortes do sistema. E hoje, infelizmente, a gente sente muito dizer isso, mas nós temos problemas com doenças como febre amarela, que não deveria ter, né? Porque as pessoas têm essa questão da resistência com a vacina. Nós estamos vivendo um momento muito importante de combate a uma pandemia, né? Um problema de saúde mundial, e as pessoas têm que ter consciência de que a vacina sim salva e é preciso se vacinar. Porque esse movimento anti-vacina, ele não vai se refletir só na questão mesmo do coronavírus, né? Da Covid-19, né? Porque aí nós temos febre amarela, nós temos dengue, chikungunya, zika vírus, né? E que essas doenças não desapareceram, não é isso? É exatamente isso. Eu acho que a febre amarela, para mim, é um exemplo clássico disso,
A vacina contra a rubéola também. Eu acho que a gente tem que ter consciência de que a vacina vem para salvar, né? E a partir do momento que você não toma vacina, que você não busca se vacinar, a gente corre risco até de vírus mais antigos voltarem a circular. Então, a vacina não é uma questão só individual, mas é uma questão coletiva. A partir do momento que você se imuniza, você está protegendo o teu ambiente. Então, é importante as pessoas saberem disso e realmente apoiarem iniciativas de imunização, né? Porque é muito importante para toda a população, não só não só para mim o bem daquela vacina, mas sim para os que estão em volta de mim. Isso é fundamental. Renata, chegamos ao fim, né? A FAPEMA agradece muito por você ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Daqui a 15 dias, na quinta-feira, dia 22 de abril, estaremos de volta às 3 da tarde com uma nova entrevista. Fique ligado também em nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e Facebook. Acesse também a edição digital da revista Inovação no site da FAPEMA, fapema.br. Na próxima quinta-feira, teremos de volta o programa Pesquisa em Destaque. Cientista.com, eu sou Cláudio Moraes, a produção é da jornalista Elisete Silva, na técnica o apoio é de Rubenilson Costa, a arte é de Mota Júnior, a coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Renata, muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Mas eu agradeço a vocês pelo convite, fiquei muito honrada. Muito obrigada, viu? Grande abraço, boa tarde. Tchau.